Quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós não podemos interpretar com aquilo que nós temos aqui na nossa mente. Eu não posso tirar ideia da minha cabeça e pôr dentro da Bíblia. Isso não é correto. Eu tenho que entender que a Bíblia ela tem um pensamento. Agora, como que eu interpreto corretamente? Regra básica. Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Partindo desse ponto, vamos trabalhar a distância interpretativa do texto. O tempo que o texto foi escrito. A cultura. Qual era a cultura na época em que o texto foi escrito? Qual era a cultura que regia no período em que o texto foi estabelecido? Legal. Qual foi o material usado para essa escrita? Qual foi o material usado para fazer este documento? Qual é o documento mais antigo? Qual é a cópia mais antiga? Então eu não posso interpretar a Bíblia simplesmente pelo meu conceito. Olha, Deus dá uma revelação para um, Deus dá revelação para outro, um lê um texto, prega de um jeito, outro lê o texto, prega de outra forma, porque Deus faz isso. Cada um Deus revela de uma forma diferente. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muita gente não sabe por que a Bíblia foi escrita. A Bíblia ela foi escrita... Hello, Moto. Gente me ligando no meio da live. A Bíblia ela foi escrita simplesmente para que a mensagem de Deus não fosse alterada. Então a Bíblia ela precisou ser escrita para que a mensagem de Deus não fosse alterada. Só que aí nós tivemos alguns probleminhas. Foi o seu período de canonização, foi o seu período de formação do cânon, onde ali os pais da igreja compilaram alguns pontos, pegaram alguns textos, debateram sobre esses textos, julgaram os textos fiéis, fidedignos ou não. E houve o ajuntamento ali do Novo Testamento no quarto século. Então o que nós temos veio dos códices, mas códices são cópias dos papiros. Então o que acontece? Eu não posso interpretar a Bíblia, pegar a minha Bíblia aqui em português e falar assim, a interpretação correta é essa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer uma perícope do texto. Eu preciso fazer uma exegese do texto. Eu preciso querer, pelo menos, entender a estrutura do texto. Eu não posso pegar aqui um versículo isolado. Olha, eu vou, igual eu dei o exemplo de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, certamente me acharão. E aí eu expliquei que, naquela época, quem escreve o texto é judeu. E quem escreveu o texto não estava falando de oração. E também não era Deus que estava falando naquele texto. Porque judeu não ora de madrugada. Só que o texto ele vai dar a sua resposta no versículo 1. Porventura não clama porventura sabedoria, a inteligência não dá a sua voz? E qual é a voz da inteligência e a voz da sabedoria? A voz é esta: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Olha que interessante. As pessoas têm até um ditado, né? De madrugada a fila é menor. Tá bom, você está acordando aqui e quem está no Japão? Está indo dormir. Aí que você está aqui orando de madrugada, só que lá no Japão está todo mundo acordado. Então, para você ter noção, mais ou menos, que isso é jargão usado, que não faz fundamento algum. Então, vamos lá. Aí eu expliquei que o capítulo 8 de Provérbios se trata do conceito judaico. Qual era o conceito judaico? Eles iam para as escolas, eram inseridos na escola com 5 anos de idade, estudavam ali cerca de 4 horas por dia, que eram as religiões. Então eles estudavam dos 5 aos 11 no Beit Sefer, dos 11 aos 16 no Beit Midrash, que eles iam aprender a interpretar aquilo que eles decoraram, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha que top, um judeu decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois eles iam para o Beit Talmud. E no Beit Talmud eles se formariam aos 30 anos de vida. Então Salomão está falando em nome da sabedoria. Ele é uma figura de linguagem personificada, prosopopeia. Quando você dá vida e voz a um objeto inanimado ou a algo que não tem nem vida e nem voz. Já tratando de Gênesis capítulo 6, versículo 6, está destacando, dizendo: pois já se arrependeu o Senhor de haver feito o homem. Outras Bíblias, outras traduções vai dizer: pois me arrependo de haver feito o homem. Outras vão dizer: e arrependeu Deus de haver feito o homem. E Números 23, 19 vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vamos lá, vou interpretar esse texto de forma teológica, tá bom? Vou te dar um exemplo do que eu ensino em teologia. Então vou ensinar você a interpretar esse texto de forma teológica. Olha, pastor, mas esse texto, eles estão nos papiros originais? Como que tá? Olha, esquece o original agora. Vou te dar um exemplo de interpretação bíblica. Por exemplo, a Bíblia ela tem as suas figuras de linguagem, como eu falei, entre essas prosopopeia, que é a linguagem personificada, tem o eufemismo, que é quando você substitui aquela palavra de pavor, de medo, por uma palavra mais branda. Por exemplo, Lázaro estava morto,
Aí Jesus fala, Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo, ele não está morto, mas dorme. Isso é figura de linguagem que nós tratamos como eufemismo. E aí nós temos a linguagem antropopática e a linguagem antropomorfa, que são as linguagens que eu usei no texto de Gênesis e no texto de Números. Quando eu falei que Deus se arrependeu lá em Gênesis capítulo 6, depois eu vou dizer que Deus não se arrepende lá em Números 23, 19. Aí vamos lá. As pessoas trabalham a ideia da interpretação bíblica e da inerrância bíblica e da inspiração divina. A Bíblia foi inspirada por Deus, foi. Quem inspirou Moisés a escrever Gênesis? Deus. Quem inspirou Moisés a escrever Números? Também foi Deus. Agora, onde entra a contradição? Como o Espírito Santo impulsionaria Moisés a escrever Gênesis, dizendo que Deus havia se arrependido, e como o Espírito Santo impulsionaria Moisés a escrever Números, dizendo que Deus não se arrepende? Aí são dois tipos de figuras de linguagem. Lá em Gênesis, nós vamos ter a palavra que vem do grego, que é a figura de linguagem antropopática. É a junção de duas palavras, que antropo vem de antropos, que é homem, né? E patia, sentimento. Então é Moisés falando com sentimento humano, atribuindo esse sentimento a Deus. Então, a linguagem antropopática de Gênesis é um sentimento humano atribuído a Deus. Isso no ponto de vista teológico. Já em Números 23, 19, também vem de duas palavrinhas gregas, que é antropo também é homem, e morfia, que é formas, né? Então é uma linguagem antropomorfa. É uma linguagem antropomorfa. Então, o que acontece? São formas humanas atribuídas a Deus. Então, nós temos duas figuras de linguagem. Aí alguém pode usar esse texto para querer dizer que havia contradição nas Escrituras. Não. Existe sim, igual eu fiz uma live com meu irmão Maciel, falando sobre alguns pontos de contradição nas Escrituras, que existe sim de fato. Por exemplo, algumas alterações no texto. Igual eu dei o exemplo lá de Hoios tuteus e era Eclectus tuteus nos